Você é uma pessoa que produz bons frutos? Você produz aqueles frutos que Jesus espera de você? Ou a produção está meio ruim assim, está meio fraquinha? Quer entender sobre isso? A lição dessa semana vai nos ensinar e nós vamos aprender juntos. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Vira Crente. Você tá no canal Vira Crente, sou eu mesmo, sou o Beto, só tá faltando um negócio aqui em cima aqui, mas fica tranquilo, não é nada demais. Bem-vindos ao nosso canal, estou muito feliz com você aqui e te peço que se inscreva no nosso canal, por favor, faça parte da família Vira Crente, compartilhe os vídeos e também curta para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa indicar para outras pessoas e juntos aprendermos a Bíblia. Como de costume, nós temos aqui os abraços para os nossos inscritos. E eu quero começar mandando um abraço para Luana. A Luana está lá em Novo Progresso, no Pará. Um abraço para você, minha jovem, que Deus abençoe você, sua família e todos os jovens aí com você. E tem um abraço aqui para o Jaelinton. O Jaelinton, ele é lá de Porto Velho, em Rondônia. Meu saleiro, Deus abençoe muito a sua vida. Vai um abraço também para os jovens da Arena Novo Tempo aí da cidade, que estão junto com ele. Ele já é um inscrito aqui, já nos acompanha há um bom tempo. Deus o abençoe, um abraço para você aí, meu querido. E a Elaine, lá da Igreja Central de Colinas, no Maranhão, um abraço para ela e para todos os jovens da Igreja Central de Colinas. Muito obrigado por vocês fazerem parte aqui da família Vira Crente. Vamos para a nossa lição? Título dessa semana, Produzindo Frutos. O nosso texto-chave está em Lucas 13, dos versos 6 aos versos 9. Nesses pequenos versos, nós temos uma parábola ali sobre a figueira estéril. Você já ouviu essa parábola? Você conhece? Uma figueira que não produzia já há um bom tempo, não tinha frutos, e o dono ali manda cortar e jogar fora. Só que alguém intervém por ela e pede ali um tempo para ver se ela vai produzir frutos. Nós vamos trabalhar isso durante a semana, mas então nós temos o título e nós temos já a parábola. Você lê o texto, vai lá e dá uma lida no texto. Usa a Bíblia, vira crente, vai pegar a Bíblia e vai ler o texto para você compreender. A partir daí nós temos a tirinha. Dá uma olhada comigo. Na tirinha nós temos uma árvore, e essa árvore, ela está bem carregada, tem bastante frutos nela. Olha a raiz dessa árvore. Essa raiz, ela é grande, é forte. Eu sempre falo o seguinte, né? Que quem tem raiz forte não tem medo de tempestade. Essa árvore aí está bem robusta. Ao lado da árvore, nós temos um jovem com a Bíblia aberta e ali algumas ações, como amar o próximo, doação de sangue, doação de alimentação, o Caleb. E aí, a sua raiz é forte? Quando a nossa raiz é forte, ela automaticamente vai produzir bons frutos. Uma árvore que tem uma raiz firme, uma raiz saudável, vai produzir grandes frutos, em abundância. E o jovem é a representação disso. E de onde vêm esses frutos? Da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Quando eu e você nos envolvemos com a palavra, com a comunhão, isso é arroz com feijão, gente, não tem coisa mirabolante. É simples o que Deus deixou pra gente. E quando nós vamos de palavra de Deus e oração, ou seja, a comunhão com Ele, nós vamos produzir grandes frutos, bons frutos, aos olhos de todo mundo. E a partir daí, dessa introdução que nós temos no sábado, nós vamos aprender um pouco mais durante toda a semana sobre produzir bons frutos. Os organismos vivos em meio à natureza, eles têm que receber para poder dar de volta. Isso seria a lei natural da vida. Agora existem algumas situações onde só se recebe e não dá nada em troca. Você quer ver um exemplo muito grande? A lição traz para a gente o exemplo do Mar Morto. Eu poderia passar aqui, acho que 1 hora conversando sobre o Mar Morto. Eu gosto de estudar, tenho alguns detalhes sobre ele, mas nós não temos tempo para isso. Nosso intuito aqui é resumir a lição da maneira simples e objetiva para você. Então nós temos o Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe da sua maior parte, maior contribuição é do Rio Jordão. Quando chove, outros riachos, né, quando transbordam, levam água para ele. Mas ele tem uma concentração muito grande de sal na região dele. Quando essa água doce chega ali, ela fica extremamente salgada. A não ser algumas bactérias que são imunes, né, essa quantidade gigantesca de salinas, elas conseguem sobreviver ali, a não ser elas, não tem vida. O Mar Morto, ele só recebe. Chega nele e ali as coisas param. Existe muito isso dentro da igreja. Eu costumo falar que são os obesos espirituais, porque só se alimentam, só recebe e não leva para ninguém. E é isso que a lição está querendo trabalhar conosco durante essa semana. Ser discípulo de Cristo
é produzir bons frutos. Não tem como você ser discípulo dele e não frutificar. E o interessante é que quando você produz frutos, isso é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande alegria, porque isso faz muito bem para nós mesmos. E Jesus usa essa parábola da figueira para poder alertar o povo. Ele estava ali também no finalzinho do seu ministério, na mesma sequência, e ele estava alertando o povo em produzir bons frutos. E aí? Já sábado, domingo, você entende que você produz bons frutos ou o negócio está ruim aí? Eu espero que você produza bons frutos, mas se não está produzindo, a lição vai ajudar a gente a melhorar quanto a isso. Essa parábola da figueira estéril representa o povo que Jesus estava ali, aquela geração. O povo de Israel foi chamado para ser luz no mundo. A gente conhece a história que, infelizmente, esse povo não produziu bons frutos, pelo contrário, né? Só atrapalhou a obra de Deus. E Deus tinha grandes planos para Israel. Tanto que quando Jesus ele é crucificado e ele morre, algumas décadas depois, o que acontece? Essa mensagem que Jesus trouxe para essa geração, para aquele povo, ela é passada para os gentios. Porém, olha quanto tempo o povo de Israel teve oportunidade de salvação, teve o próprio Jesus. Ali fala que havia 3 anos que aquela figueira não produzia frutos. Literalmente, o tempo que Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas. E ninguém dava atenção, quer dizer, a grande maioria não dava atenção para Cristo. Os discípulos, então, recebem uma ordem. Se lembram quando Jesus ressuscita? Ó, vocês vão continuar pregando por enquanto aqui em Jerusalém. Mais uma oportunidade. Antes de sair para os gentios, eles permaneceram em Jerusalém, pregando, receberam o Espírito Santo de Pentecostes em Jerusalém, manifestou-se ali a grande obra de Deus para aquele povo, e mesmo assim aquele povo não aceitou. Essa parábola mostra claramente para a gente o amor e a paciência, porque representante ali, aquele senhor representa Deus. Ó, vamos arrancar essa árvore, ela não está produzindo frutos. E ali nós temos o guardião, Jesus Cristo. Fala, não, pai, vamos dar mais uma chance aí, vamos ver o que acontece. Se a gente parar para pensar e ampliar essa parábola, ela é uma parábola circunstancial. O que é isso? Cristo falou para o povo daquela época. Só que as circunstâncias dela nos ensinam lições hoje. Por isso que serve para todo cristão em todo o mundo. Todos nós somos chamados a produzir bons frutos. Cristo está procurando esses frutos. E aí, será que ele está encontrando na minha vida, na sua vida? E claramente, como eu falei, como eu já citei aqui, nós só somos consumidores. Nós não estamos produzindo, só estamos consumindo. E aí, o que eu faço para conseguir produzir bons frutos? Sozinhos, nós não conseguiremos nada. Nós precisamos estar ligados a Cristo. E qual é a maneira que nós vamos colocá-lo na nossa vida? Já falei aqui várias vezes e é simples. Através da palavra, ouvindo aquilo que ele tem para nós, e através da oração, abrindo nosso coração a ele. Isso vai nos aproximar dele. Quanto mais tempo passarmos com Cristo, ao lado de Cristo, mais os frutos vão se multiplicar e serão bons para aqueles que precisam. No Salmos 1, logo nos primeiros versículos, tem uma parte ali que eu gosto muito. Eu gosto bastante, já usei muito em visitas que eu fiz. Ali fala o seguinte, que o justo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que nunca murcham a folha e dão fruto no tempo certo. Eles meditam na lei de Deus de dia e de noite, ou seja, eles passam tempo com Deus. Cristo é a água viva. E se nós somos uma árvore que está plantada junto à água viva, nós vamos dar bons frutos. Ali fala que tudo que o justo faz, ele é bem sucedido na vida. E aí, você quer ser bem sucedido? Esse bem sucedido aqui nós temos que deixar claro o seguinte, não está falando que tudo que você fizer você vai prosperar financeiramente, aquela coisa toda. Mas o bem sucedido aqui é na vida espiritual, é na produção de frutos para levar a salvação para outras pessoas. Jesus Cristo conta uma outra parábola bem parecido com essa. Ele está caminhando na estrada e ele vê uma figueira ali. Essa figueira está bonita, cheia de folhas, né? Então, se a figueira está com muita folha, tem fruto. Ele chegou, olhou, não tinha nada, só tinha aparência. Ele amaldiçoou aquela figueira. Ninguém nunca mais vai comer um fruto de você, minha filha. E no outro dia, quando eles passam ali, ele passa junto com os discípulos, a figueira está seca. Você é aquele jovem que, perante a igreja, todo mundo olha e fala, nossa, que jovem. Você passa lição, você prega, aquela coisa toda, você tem uma aparência de crente. Mas no fundo, quando você está longe da igreja, longe dos irmãos, quem é você? Você realmente tem mostrado os frutos
ou é só uma aparência lá com aqueles que você conhece? Faz essa análise aí. Olha para você e pensa se realmente você só tem aparência ou você é uma figueira que tem aparência e frutos. E para uma árvore produzir bons frutos, ela tem que estar com a raiz forte. Lembra que a gente falou lá na tirinha? E o seguinte, o próprio Cristo fala isso. Nós não conseguimos produzir frutos sem Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Estamos ligados. Se o ramo não está ligado na videira, meu filho, como assim? Você vai morrer. Cortou o ramo da videira, ficou sequinho e morreu. Por quê? Porque a videira, a raiz, é Jesus Cristo. E o interessante é que a parábola da figueira estéril que nós estamos estudando, ela não termina com a conclusão. Você prestou atenção nisso? Você leu? Se você leu, você prestou atenção. Se você não leu, vira crente, vai lá ler a Bíblia, menino, menina, vai lá. Ali fala o seguinte, o homem fala para cortar, o guardião do local fala, não, vamos deixar mais um ano, para ver se ela vai produzir bons frutos. Não fala se depois de um ano ela produziu, se não produziu, se foi cortado, se não foi, ficou aberto. E aí, nós continuamos hoje essa parábola, o Israel espiritual. E aí, realmente estamos deixando Jesus nutrir? Estamos produzindo os frutos? Você tem produzido frutos, meu irmão, frutos do Espírito, tem pregado, mostrado Jesus através da sua vida? Lembra que nós temos que ser o reflexo dele? Exatamente. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos exemplo para muita gente e nós temos que produzir frutos bons para que esses exemplos mostrem quem? Jesus. A parte de quarta-feira essa semana, ela traz ali algumas perguntas e eu queria que você refletisse sobre essas perguntas. Uma delas está falando ali como nós sabemos que estamos produzindo, bons frutos. Interessante que hoje, lá em Israel, e até na época de Cristo, não tinha esse negócio de dividir a vida pessoal, semanal, secular da vida espiritual. A vida espiritual, ela tinha que alimentar a vida secular. Será que durante a semana, por exemplo, você realmente está buscando a Deus, você está mostrando quem você é, você está se nutrindo com Ele ali na Bíblia, na oração? Para você estar disponível para entender isso, você tem que viver o tempo inteiro conectado a Deus. Exatamente, você tem que estar conectado no céu. Temos que viver nesse mundo aqui como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. Ou seja, a gente tem que trabalhar, estudar, procurar crescer. Crescer foi ótimo, né? Cebolinha aqui. Crescer. Mas temos que estar preparados como se ele fosse voltar agora, já. Olha para a Bíblia e vê os personagens que Deus deu uma segunda, uma terceira chance. A gente pode pegar aqui Paulo. Paulo, ele achava que produzia bons frutos. Ele sinceramente acreditava que ele estava fazendo o trabalho de Deus ao perseguir os cristãos, matar cristãos. Ele estava sinceramente equivocado. Só que aí Jesus aparece para ele tem um encontro com Cristo. E qual é o nosso encontro hoje com Cristo? Gente, de novo, vou bater na mesma tecla, é Bíblia, é oração. Paulo tem esse encontro com Cristo. E aí ele entende aonde ele tinha que realmente corrigir-se, e ele se corrige e produz frutos impressionantes. Ele produziu bons frutos. E essa é a nossa palavra da rede semântica. Frutos. Frutos, aí você não vai colocar em mexerica, melão, abacate, não, vira crente, hein, pelo amor de Deus. Frutos. Dentro do contexto que nós estamos estudando, eu vou trazer uma palavrinha que eu já falei aqui algumas vezes. Nutrição. Um bom fruto, ele precisa de nutrição. Essa nutrição é a palavra de Deus. Que a Bíblia possa ser parte integrante do seu dia. É do dia, não é da semana não, tá? Não é vir aqui só na sexta-feira fazer o resumo da lição, não. É diário. A Bíblia, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela vai nos nutrir para que possamos produzir o quê? Bons frutos. Falando em segundas chances, como nós falamos aqui no hipertexto, a gente pode pensar aqui em vários. Por exemplo, Pedro. Pedro, ele negou Jesus. Você tem ideia que ele andou 3 anos e meio com Cristo, e na hora de pressão, na hora ali que as coisas ficaram difíceis, ele negou a Jesus? E no livro Desejar Todas as Nações, fala que quando ele nega pela terceira vez, o olhar de Cristo ali naquele momento de julgamento, de tensão, cruza com o olhar do Pedro. E Pedro ali reconhece o tamanho da besteira que ele fez. Mas ele reconheceu, pediu perdão, depois a gente conhece, lá em João 21, você pode ler, que Jesus ali, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro realmente entende o chamado para ser um pastor, conforme Cristo pediu, para que ele pudesse produzir bons frutos.
Existem números dentro da Bíblia. A lição traz aqui pra gente uma história que eu acho sensacional. Eu gosto muito dessa história. Paulo, a gente já falou aqui, né? Como Paulo foi uma grande árvore que produziu frutos assim, sem condições da gente parar aqui para analisar, porque é muita coisa. Na verdade, nós não temos tempo para isso. Mas Paulo e Barnabé, eles começam a fazer uma viagem missionária e junto com eles está ali João Marcos, um pastor jovem, um jovem pastor ali, aspirante, e com as dificuldades, João Marcos quer ir embora. Fala, não vou ficar não. E Paulo fica bravo. Paulo tinha um temperamento, rapaz, difícil. Depois, o João Marcos se arrepende e fala que quer continuar. Aí Paulão fala, não, comigo você não vai não, você já não quis vir da outra vez. Aí Barnabé, que significa encorajador, ele fala, não, Paulo, o menino vai com a gente, não vai, não vai. Eles se separam ali, mas não é uma separação realmente de briga. Barnabé queria dar oportunidade para aquele menino. Paulo, também não julgo Paulo, porque Paulo era aquele cara imediatista, ele queria realmente fazer a coisa acontecer logo. Mas, por que a gente sabe que ficou tudo bem? Porque Paulo, depois quando ele escreve a carta para Timóteo, ele pergunta sobre João Marcos. E João Marcos? Como é que está esse jovem? Jovem valoroso, um pastorzão, se tornou um saleiro, uma luminária gigantesca por onde ele passou. Paulo viu o crescimento daquele menino. E com certeza entendeu que ele estava errado naquele momento. Porque Deus deu uma segunda chance para ele, e ele não queria dar para aquele jovem, mas Deus usou outra pessoa. E Paulo reconheceu isso. Você está vendo que isso é um fruto? Esse reconhecimento que ele teve foi um grande fruto. Inclusive, João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Você sabia disso? É, esse jovem que, aos olhos de Paulo, não ia dar em nada, depois escreve um dos evangelhos que nós temos na Bíblia hoje. Talvez você tenha um Barnabé na sua vida aí que está tentando te encorajar. Talvez você encontrou em algum momento um Paulo com esse temperamento brabo aí, mas esse próprio Paulo lá na frente olhou para você e falou, não, você tem sim dons que Deus quer tratar. Você tem condições de produzir grandes frutos. Abrace essas pessoas e produza bons frutos. Deus está te chamando para uma segunda chance. Ele está querendo adubar aí você, adubar a sua raiz para você fazer a diferença. Como nós falamos nessa parábola, ela não termina, né, com uma conclusão. Mas a gente pode pensar o seguinte, quando a gente pega de primeira e olha ali para o proprietário falando, corta essa árvore, você pode pensar assim, nossa, que homem brabo, né? Só que, quando o guardião chega e fala, não, vamos dar um tempo para ela, deixa eu tratar, deixa eu cuidar dela mais um ano, você vê que ele poderia falar o seguinte, não, eu quero que corta, mas ele tinha um amor por aquela figueira, ele tinha um amor por aquela árvore. Quem é agricultor, se você aí já cuidou de planta, alguma coisa, você sabe o trabalho que dá e o que precisa ser feito para que ela fique bonita, para que ela fique forte. Então ali você percebe o amor do proprietário e do guardião. Deus, ele quer que você produza bons frutos. Lembra de Israel? Israel espiritual hoje, nós estamos dando sequência nisso. E eu mais uma vez eu pergunto, hoje, como está a sua raiz, meu jovem? Você está ouvindo o que Cristo está falando com você? Porque dependia daquela geração lá de Israel ouvir o que ele estava falando para produzir bons frutos, não quiseram ouvir. Hoje você está ouvindo? Infelizmente no mundo a gente sabe que tem muita gente que não está ouvindo, que não está nem aí. E sobre frutos nós podemos falar dos frutos do Espírito. Lembra lá em Gálatas? Mansidão, domínio próprio, aquela coisa toda. Pois é, isso não é só ética humana. Isso só vem através da ação do Espírito Santo. Que você possa estar envolvido com o Espírito Santo. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo para produzir bons frutos. Eu espero que você, meu saleiro e minha luminária, tenha aprendido nessa semana, através do estudo da lição, que você é uma árvore que pode sim gerar grandes frutos, mas a sua raiz tem que estar em Cristo. Eu espero que a sua raiz esteja em Cristo. Aguardo você aqui semana que vem. Um abraço. Fui.